Olá, professor. Eu sou o João Vitor Figueiredo Dias. Esse é meu vídeo sobre meu filósofo, sobre filosofia, né? Eu fiquei com um filósofo chamado David Hume, ou Homer. Ele era historiador, filósofo e também ensaísta britânico. Ele nasceu por volta de 7 de maio de 1711 e morreu em torno ali de 25 de agosto de 1776, com mais ou menos 65 anos. Ele tinha duas escolas principais, no qual ele pertencia, que era o empirismo e era o iluminismo. Um pouco da biografia dele, que eu anotei aqui, ele era filho de Joseph Homer, nascido em Edimburgo, na Escócia. A data do seu nascimento às vezes gera certa confusão, porque simplesmente a Grã-Bretanha ela teve uma complicação com seu calendário e isso pode causar alguma confusão aos historiadores que tentam estudar a data do nascimento dele. Pelo que está escrito aqui, a Grã-Bretanha só adotou o calendário gregoriano em 1752. Desse modo, segundo o calendário vigente à época do seu nascimento, o calendário juliano, de Júlio César, David Hume nasceu em 26 de abril de 1711, mas, segundo o novo calendário, o gregoriano, né, a data era 7 de maio de 1711. É uma coisa assim que é só para ficarmos mais atentos em questão de data mesmo, não tão significativa, né? David Hume era filho de Joseph Hume, como eu falei, o pai dele era advogado, né? E Catherine Falcone, que era sua mãe. Ele teve sua primeira obra, chamada Tratado da Natureza Humana, que buscava alguns pensamentos voltados para a sociedade humana, para, né, a sociedade como um todo. Teve sua obra com 28 anos, porém não teve êxito. É um livro, tanto que é dividido em duas fases. E o livro é dividido em 3 capítulos, vamos dizer assim, em tópicos grandes, né? O primeiro é o entendimento, que seria o entendimento humano. O segundo é o tratar da natureza humana, das paixões, né? Das paixões humanas e simplesmente da moral. O primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro trata disso, respectivamente. Um pouco mais sobre a biografia dele. Ele era do século XX, se eu não me engano, era do século XX. Perdão, ele foi ter o pensamento dele, vamos dizer assim, reconhecido a partir do século XX, se eu não me engano, se eu não estou enganado, onde ele passou do simples filósofo totalmente destrutivo e cético, como ele era, para um filósofo nos quais exemplos poderiam ser tirados, exemplos positivistas. Isso, nós pesquisarmos a história dele, nós vamos ver que a partir dessa data, mais ou menos dessa data, foi que ele foi visto assim com mais, vamos dizer assim, visto com bons olhos, acredito, se usar esse termo. David, ele tinha esse olhar cético, como eu falei, sobre um mundo onde se baseava simplesmente em experiências, sensações. Ele dá um exemplo, por exemplo, do Sol, onde nós vemos ele todas as manhãs, porém nós não podemos simplesmente afirmar que ele irá nascer amanhã. Nós não temos certeza, simplesmente pela razão. Ele não fala que seria o jeito certo, ou quase isso, de se pensar em relação à razão. Mas ele diz que, para ele, o certo para ele seria simplesmente a experiência ou sensação, né, onde se pudesse ver, né? Ele era daquela pessoa que eu só acredito vendo, né? Depois de vendo ainda ficava na dúvida. Então podemos dizer que ele era um filósofo assim.
ele batia muito de frente com os grandes filósofos, até mesmo antigo, mais antigo do que ele, o René Descartes, 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 se não me engano, onde simplesmente o René era do lado da razão, por isso que ele vem se opor a ele, nesse sentido, de, vamos dizer assim, René pensava naquela frase onde eu penso, logo existo, né? E o quanto o David, nós já sabemos que não era dessa praia. Ele veio se opor muito o Descartes em relação a isso, porque simplesmente o René pregava a razão, como eu disse, né? Algo simplesmente pensar ou se basear, né, nesse pensamento mais lógico. René também tinha uma contraposição ao também empirista, porém indutivo, o Francis Bacon, que eu até anotei aqui. Ele tinha ideias onde ele induzia um experimento específico, né, para chegar a uma conclusão geral, né? Ou seja, ele também batia de frente com essa ideia, né? Um pouco mais das obras dele, ele teve até umas consideráveis obras, né? Por exemplo, tem aqui Investigação sobre os Princípios da Moral, que faz parte daqui do terceiro livro. São reformulados pontos do livro 3, como eu falei. Rumi considerou esta obra como a melhor das suas obras filosóficas, quer quanto às ideias filosóficas, como no estilo literário, né? Como eu falei, ele escreveu Logo Novo pelo ano de 1739 e 1740, com 28 anos, ele escreveu a sua obra, porém não teve êxito, né? E aqui, acredito que um pouco mais velho, ele já considerou essa obra melhor, né? Tem também a História da Inglaterra, de 1754 a 1762, se não me engano. Nela, esta obra é uma da categoria dos livros esta é mais uma categoria de livros do que uma única obra, né? Uma história monumental desde a invasão de Júlio César até a Revolução Gloriosa de 1688. Foi também a melhor obra conhecida de Hammer durante sua vida, tendo tido mais de 100 edições. Foi considerada por muitos como a referência essencial da história da Inglaterra, até a publicação monumental História de Inglaterra de Thomas Macaulay. Dentre várias obras, essa também, né, foi uma de suas maiores obras, vamos dizer assim, para o mundo filosófico. Eu peguei uma cronologia aqui, onde pode resumir mais ou menos a vida de Hammer. Não se tem muito do que falar sobre ele, a não ser debater essa forma cética que ele tinha, né? Colocando vários exemplos. Ele era daquela, vamos dizer que Hammer era daquelas pessoas que, se você fosse contar algo para ele, ele certamente iria duvidar simplesmente porque ele não viu esse algo acontecer e simplesmente não iria acreditar até que pudesse ver, né? Pode até fazer uma ligação com um ateu, onde o ateu ele não acredita em Deus, né? Ou melhor, certos tipos de ateus, né? Porque sabe-se que existe vários, mas aqueles ateus que não acreditam em Deus simplesmente por não o vê-lo, né? E Hammer poderia ser, né, um filósofo desse tipo, da qual ele precisava observar, ter experiência, ter sensação para poder acreditar, né? Da cronologia nós temos que ele nasceu 7 de maio, como eu falei. Em 1714 morre o pai dele. Em 1722, com 11 anos, ele entrou na Universidade de Edimburgo. Em 1726, por volta de 15 anos, ele decidiu aprimorar, né, lendo livros clássicos. Uma coisa bastante importante sobre Hammer é que ele era um leitor feroz, né, veroz, vamos dizer assim melhor.
Ele lia bastante, como nós podemos ver. Ele com 11 anos ele entrou na Universidade de Edimburgo e se aprimorou em leitura. Na história dele, vamos dizer, na biografia, nós vamos ler que ele era um leitor muito... Ele adorava ler. Isso é algo que, vamos dizer, é uma das qualidades dele. Que ele era um leitor veloz, ele gostava de ler, gostava... Ele entrou cedo na universidade e aqui diz que com 15 anos ele se decidiu aprimorar, lendo livros clássicos, né, seu conhecimento por conta própria, ou seja, ele saiu pelo mundo. Esse pensamento de empirismo cético dele não bateu simplesmente na cabeça dele, né? Ele simplesmente corria atrás de buscar conhecimento para si, não deixava que os outros simplesmente colocassem ideia na cabeça dele, né? Só se confiança na cabeça, não, ele queria ir além daquilo e buscando isso para si. Por isso que ele tem esse pensamento, no qual ele não consegue simplesmente pensar e logo existir, não, ele quer ver, ele quer ir além, ele quer buscar isso para ele, essa experiência, né? Esse pensamento, esse termo para ele. Com mais ou menos em 1729 a 1734, ele sofreu um sério esgotamento nervoso. Ou seja, ele buscou tanto conhecimento para si que ele simplesmente chegou uma época que ele travou o ser humano normal, né? Ele viaja para a França, onde nos 3 anos seguintes escreverá um tratado sobre a natureza humana. Ou seja, foi na França, né, em 1734, que ele escreveu o tratado, né, e publicou as cartas inglesas. Em 1737, ele voltou para a Escócia para se juntar a sua mãe e o irmão na antiga propriedade rural da família. Em 39 a 40, ele publicou 2 etapas do Tratado da Natureza Humana. E em 44, ele foi recusado ao tentar obter a cátedra de Filosofia Moral da Universidade de Edimburgo. Ou seja, ele foi recusado em receber, eu acho que era alguma... Tenho certeza que era alguma nomeação, né, sobre isso. Um pouco mais sobre Hammer. Ele era conhecido por aplicar o padrão de que não há ideias inatas, de que todo conhecimento vem da experiência rigorosa, né, como eu já falei, ao nexo da causalidade e da necessidade. Em vez de tomar a noção de causalidade como normalmente concedido, Hammer desafia-nos a considerar o que a experiência nos permite saber sobre causa e efeito. Normalmente, quando o evento provoca um outro evento, a maioria das pessoas pensa que estamos constantes em uma causa. Ou seja, aquele exemplo do sol que eu falei, a gente pode se afirmar justamente nessa causa, como diz, a gente podemos cair nesse pensamento de que sempre, em hipótese alguma, o sol irá desaparecer, porque ele já apareceu outras vezes. Porém, o filósofo ele vem falar disso, né? Da causalidade e da necessidade. Ou seja, esse efeito, né? Que a gente, normalmente quando o evento provoca um outro evento, a gente cai nessa causa de que sempre vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer por experiências passadas. Porém, o que pode nos afirmar que o sol não irá nascer amanhã ou que qualquer outra coisa não irá acontecer, né? Nós não temos essa certeza. Se nós formos pensar, nós estamos sempre seguros ou desprotegidos porque nós fixamos uma ideia na cabeça onde que aquilo, nada de ruim vai acontecer ou aquilo sempre vai acontecer porque nós já vivenciamos aquilo. E o David Hammer veio trabalhar justamente nessa causalidade, né? A maioria das pessoas pensa nesse pensamento constante, né? E cair numa causa, né? Em conexão entre os outros dois, que o segundo siga o primeiro. Vou ler de novo para ficar mais claro.
Normalmente, quando um evento provoca um outro evento, a maioria das pessoas pensa que estamos constante em uma causa, em conexão entre os dois, né, que faz com que o segundo seja o primeiro. Aquele negócio de que já aconteceu antes, quer dizer que vai acontecer depois. Ou seja, a gente espera o primeiro baseado no segundo. Hammer mostra que a experiência não nos diz muito, né? De dois eventos A e B, dizemos que A causa B, quando os dois sempre ocorrem conjuntamente. Ou seja, são constantemente conjugados, né? Sempre quando encontramos A, vamos encontrar B ligado a ele. E temos a certeza que este conjunto vai continuar a acontecer, né? Quando ficamos convencidos de que A deve trazer B, é equivalente meramente devido à conjunção constante que estamos psicologicamente ligados, né? Certos que B seguirá A. Então, ficamos com uma noção muito fraca de necessidade, que é o que ele vem falar também, né? Este teune sobre a eficácia casual ajuda a dar origem a um problema da indução, que não estamos razoavelmente justificados em fazer qualquer inferência indutiva sobre o mundo, né? Isso vem de novo lá que tomar aquilo que eu já falei, que a nossa certeza ou a nossa razão cai por terra por simplesmente nos basearmos na experiência de que já aconteceu antes, né? As contribuições mais importantes de Hume à filosofia da causalidade são encontradas no Tratado da Natureza Humana e na investigação sobre o entendimento humano. Esse último, geralmente visto como uma evolução parcial do primeiro, né? Ambas as obras começam com o axioma empírico central de Hume, conhecido como o princípio de cópia. Vagamente ele afirma que todos os componentes dos nossos pensamentos provêm de experiência e não existe uma causa entre o evento A e o evento B. Constantemente Hume nota que, com isso, não estamos justificados racionalmente em projetar para o futuro a regularidade do passado, porque não temos uma prova do princípio da uniformidade, ou seja, ele critica essa parte no qual nós estamos fundamentados de que sempre vai acontecer aquela mesma coisa. Ele, pelo que entendi, ele diz que simplesmente nós não podemos fazer um futuro baseado naquilo que nós já vivemos, porque é incerto de que aconteça, né? Ele diz aqui: o meu próprio trabalho na crítica da razão pura foi ocasionado pelos pontos de vista céticos de Hume, mas prossegui muito além e discuti toda a problemática da razão teórica pura em seu sentido sintético, incluindo aquilo que não é comumente chamado de metafísica. Isso é Kant, né, um outro filósofo, que também tinha esse pensamento, né, esse ceticismo de Hammer. Segundo Kant, em Crítica da Razão Pura, uma obra dele, só podemos pensar nas coisas em relação de causa e efeito porque a causalidade está no sujeito, né? E não no mundo. Ao contrário de Hammer, que considerava a causalidade um hábito, né? Ele veio um pouco meio que debater, né? Em Kant, as formas a priori do entendimento, os conceitos puros são as categorias. O conceito de causalidade faz parte dessas categorias. Dessa forma, não podemos conceber a sucessão dos fenômenos a não ser como sucessão causal. Ou seja, sabemos a priori que todo fenômeno é causado e que toda mudança alguma nunca muda, que é a condição da possibilidade. Ou seja, o conceito de causa e efeito pré-existe em nós anteriormente a qualquer experiência, como uma categoria a priori por meio da qual a relação entre causa e efeito é pensada como necessidade. Um resumo de todas as palavras é tudo aquilo que a gente já debateu antes, no qual ele pensava, vamos dizer que dessa forma, né? Ele tinha uma pequena
pequena controvérsia de Hammer, que ele pensava simplesmente no hábito, né, Hammer, enquanto ele se fundamentava em outra coisa, né? Nós lemos aqui que ele se fundamentava ele pensava que a causalidade, na verdade, a causa de tudo aquilo que nós pensamos, para ele estava no sujeito. E para David Hammer estava no hábito. Então por isso que o hábito de pensar, né, que aquela causa sempre vai acontecer, né, nesse pensamento. E no livro dele, na Crítica da Razão Pura, o Kant vem falar sobre isso, né? Vem fazer uma reflexão em cima daquilo que Hammer pensava. Praticamente era isso, né? O que Hammer pregava, isso foi um pouco sobre o que os outros achavam dele em si. E eu acredito que tem muita coisa para se falar sobre ele, para se debater. É um filósofo bastante interessante, onde 20 minutos eu creio que não seria o suficiente para explicar toda a trajetória dele, porque é bem grande. A cronologia dele vai bem grande, são simplesmente 65 anos que ele viveu escrevendo suas obras, né, e debatendo pensamentos com vários e vários filósofos. Então é bem grande e bem extenso. Ele foi um filósofo que, assim, eu gostei de, de ver sobre ele, né, de assistir aulas sobre ele, de saber um pouquinho mais. E com certeza ele nos dá um pensamento bastante interessante sobre esse lado cético dele, se nós formos pensar com mais cuidado, né? Então eu acabo aqui meu vídeo. Eu acredito que já esteja dando seus 20 minutos, não sei. Foi um prazer estudar sobre esse filósofo e conhecer um pouco mais sobre ele. Essa última parte, ela seria bastante interessante de que alguém mais capacitado explicasse, porque pode ficar meio confuso. Eu até mesmo achei meio confuso na hora de tentar explicar, mas eu acredito que deu de ter um bom entendimento sobre ele. E eu finalizo aqui meu vídeo. E já agradeço. Espero que o senhor tenha gostado do vídeo. Não foi num ambiente muito bom, mas eu espero que o senhor goste e possa me avaliar. Então, eu agradeço desde já. Muito obrigado.